Olá, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o último livro dos livros históricos, da nossa seleção de livros históricos do Antigo Testamento. Antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de convidar você, que você curta os vídeos, tá? Que você faça comentários, que você compartilhe com os seus colegas e não esqueça de ativar ali, de se inscrever e ativar o sininho. Aí as próximas aulas você é avisado, ok? Eu espero que vocês estejam gostando. Se você tiver dúvida, coloca ali. Eu estou assistindo também e aí eu vejo os comentários e a gente pode tirar dúvidas, aumentar a nossa colaboração em relação a esse estudo, ok? Antes de nós começarmos propriamente dito no livro, eu gostaria de voltar com vocês no livro de Esdras e Neemias, que ficou faltando um pedacinho para a gente concluir, tá? E que é importante para o nosso contexto, por isso eu estou retornando. Então, nós vamos ali no controvérsia samaritana. O que vem a ser isso? Então, esse contexto da controvérsia samaritana, ele se estende desde a divisão dos reinos, tá? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, até os tempos de Jesus. Nós vamos ver todo esse contexto, tá? A controvérsia samaritana ocorre propriamente quando acontece a divisão e Jeroboão, então ele sai com as 10 tribos, e para que eles não fossem até o templo em Judá, em outro lugar, ele então coloca um bezerro em Dan e um bezerro em Betel. Isso se transforma numa idolatria e então Jeroboão mal ele começa a reinar nas 10 tribos do Reino do Norte, então ele já entra para esse contexto de idolatria, desagradando ao Senhor e trazendo alguns prejuízos para a nação de Israel. Certo? Então, os samaritanos, por isso, eles não têm amizade pelos judeus. Porque o que aconteceu? Quando os reinos se dividem, a capital de Israel se transforma em Samaria. E a capital de Judá se transforma em Jerusalém. Então, com isso, né, vocês sabem que Jerusalém é o centro espiritual dos judeus. E com a construção do templo e tudo mais, vocês sabem que os levitas trabalhavam nesse templo e eles também eram dispersos por todas as tribos, né, ajudando o povo em relação ao serviço sacerdotal. Então, assim, com isso, quando acontece essa divisão, existe uma inimizade ali entre as 10 tribos, né, e o povo de Judá. Nós vemos isso nos dias de Jesus. E em Neemias e Esdras, nós vamos ver que acontece aquele episódio, né, em que Sanbalat e Tobias, eles querem ajudar Neemias na reconstrução do muro, eles querem interferir, eles criam algumas situações até para que Neemias seja morto, e com isso, então, a distância entre eles só aumenta. Tá? É nesse tópico aí que acontece aquele episódio, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, não é isso? Que eram duas nações diferentes, os judeus e os samaritanos. E também tem a mulher samaritana, lembram que ela faz um contexto todo, ela diz assim, você sendo judeu vai falar com uma samaritana? Aí a gente vê então que isso se estende, essa controvérsia por muito tempo, e todo esse contexto tem um fundamento, porque os samaritanos, eles se transformaram num povo miscigenado, tá? O estilo de exílio da Assíria, ele fazia com que as pessoas viessem de fora, os estrangeiros, e se misturassem ali nos reinos do norte, e com isso o povo não foi mais aquele judeu puro, não foi aquele Israel puro, porque vocês lembram da ordem do Senhor, né? Que os judeus, que o povo de Israel, eles não podiam se casar com estrangeiros, né? Vai haver alguns casos que nós vamos ver no contexto, como Ruth, por exemplo, que era moabita e era casada com um judeu, certo? Então, por isso, a controvérsia samaritana, e ela se estendeu durante muito tempo. Nós vamos ver, vemos como contribuição também a questão de Zorobabel e Sesbazar.
Em algum momento, algumas pessoas acham que os dois são a mesma pessoa, mas eles são pessoas diferentes, tá? Sesbazar é o tio de Zorobabel, certo? Que isso é importante também para nós no contexto histórico dos judeus. O templo de Zorobabel, que é nessa época em que acontece o pós-exílio, um templo é construído. E ele é um templo maior, um terço maior que o templo de Salomão, porém era um templo bem mais simples. Ou seja, lembrando que eles haviam voltado do exílio, que já não havia todas aquelas provisões, né? Então, ali eles construíram um templo com aquilo que eles tinham e as condições, né, que o rei mandou também algumas provisões e com isso eles restauraram e construíram esse templo. O Talmud, ele registra, Talmud é o documento judeu, tá? É bem importante. Ele registra 5 coisas que não havia lá no templo. A arca, porque a arca a arca sumiu, tá? Não existe um paradeiro da arca. Nesse episódio, a arca é levada para algum lugar. Ninguém sabe aonde a arca foi escondida, o que aconteceu e nunca mais foi encontrado. O fogo sagrado, vocês sabem que quando um tabernáculo foi construído, o fogo que acendeu, né, o altar do sacrifício foi um fogo que veio diretamente do Monte Sinai. Isso está registrado, né, no livro de Êxodo. Então, esse fogo também não era mais o mesmo, não foi acendido de forma inspirativa, né? Não foi desta forma. A Shekinah, lembram do Shekinah? Então, a Shekinah era aquela luz, né, que vinha sobre a tampa do propiciatório da arca. Então, não havendo arca, não havia Shekinah, então também não tinha. Ou seja, a Shekinah, ela é como é que eu posso dizer assim? Um tipo, né, do Espírito Santo, certo? E o Urim e Tumim. Já ouviram falar do Urim e Tumim? Então, quando o sacerdote era consultado sobre se havia necessidade de Israel e a guerra, ele consultava o Urim e Tumim. Alguns dizem que esse Urim e Tumim era uma pedra e essa pedra acendia. Então, se fosse sim, acendia uma pedra. Se fosse não, era outra pedra. É algo que, assim, a gente vai lendo historicamente, mas esse Urim e Tumim eram a forma como o sacerdote ele respondia algumas questões ali no templo. E no lugar da Arca da Aliança, foi colocada uma grande pedra, tá? Que vocês sabem, o lugar desse templo é um lugar conhecido, né? É um monte. E nesse monte, então, eles retiram essa pedra tem um símbolo bem importante, que é uma aliança entre Abraão e Deus, né? Provavelmente, alguns historiadores, eles dizem que essa pedra é a própria pedra onde Isaac seria sacrificado e Deus interviu, tá? Agora, vamos lá. Esdras ordena o divórcio, são 113 homens que eles se casaram novamente, tá? Então, para que houvesse a restauração ali e tudo fosse colocado em ordem, ele ordena o divórcio desses homens e com mulheres estrangeiras, eles se purificaram e aí ele ordena também que seja assegurado o futuro das esposas e dos filhos, certo? Muito bem. Vamos passar para as próximas contribuições de Neemias. Passa para mim. Ah, perdão. Desculpa aí. Ainda nós vamos falar sobre a cristologia. Então, existem 2 figuras dominantes aqui, ó, em Esdras e Neemias. Uma é Zorobabel, o sumo sacerdote Zorobabel, pela ordem das listas. Nós vimos lá, né, em Crônicas, pela ordem das listas, Zorobabel, ele tinha direito, então, a ser o sumo sacerdote. E Josué.
Zorobabel era rei e sacerdote, antítipo notável de Cristo, que recebe de Deus um anel para selar. Então, ó, foi dada a autoridade, foi restituída a autoridade, então, ao sacerdócio. Zorobabel também era da linhagem messiânica, isso é bem importante para nós, né? Continuando com a nossa conversa sobre a dinastia de Davi e os direitos que eles tinham. Esdras e Neemias descrevem a grande necessidade dos remanescentes terem um governador tal que liderasse e dirigisse o povo em meio à oposição crescente dos tempos. Então, ali, esses dois homens, Esdras e Neemias, Esdras escriba, que atuou ali na função toda da restituição, né, do templo, da instituição do culto, da organização, e Neemias, que trabalhou ali como governador, como administrador e na construção dos muros, em toda essa restauração, certo? Então, vamos ver o esboço de Esdras, tá? O tema, a volta de Israel do exílio, a fim de reconstruir o templo para adoração. Então, Deus operou ali e eles puderam, então, voltar. E a forma como eles fizeram tudo isso para restituir e transformar, então, Jerusalém num lugar habitável, né? E dar condições para que o povo pudesse, então, voltar ao seu culto. A reconstrução do templo de Zorobabel, do capítulo 1 ao 6, vai narrar todo esse contexto, e a reforma moral do povo por Esdras, de 7 a 10. Ali Esdras lê a lei, ele faz com que o povo faça compromisso, faça votos, né, para continuar, então, andando, né, de acordo com aquilo que Deus tem preparado para eles. E o esboço de Neemias, o tema é a reconstrução do muro, a renovação da aliança. Então, olha só que bacana, né? A reconstrução dos muros da cidade, em Neemias de 1 a 7, vai ter todo um contexto bem interessante, né? Nós vemos ali que primeiro ele sabe notícias lá do povo, e por isso ele chora, aí ele vai diante do rei, aí ele pede, né, Deus abençoe, e ele então volta, e isso está no capítulo 1 e 2, e aí ele vem embora, né, e ele vai se ocupar da construção e reparação juntamente com o povo. É muito bacana a forma como Neemias, um exemplo de liderança, ele chama o povo e cada um constrói a frente da sua casa, ou seja, os muros que estavam à frente, restauram as portas da cidade, e inclusive eles passam por lutas, porque nós vemos o escárnio e zombaria, que é de Sanbalate, principalmente, né, Sanbalate e Tobias, e dos samaritanos, como eles tentam prejudicar esta reconstrução, eles ficam indignados por não participarem, e aí a gente vê todo um contexto em Neemias, é bem interessante como ele vence esses adversários, como Deus abençoa e como eles conseguem concluir e fazer os registros do povo ali no esboço de Neemias. Ok, pessoal? Eles fazem a renovação da aliança mosaica, lá em Esdras, de 8 a 10, a leitura pública da aliança, reconsagração pública da aliança com Moisés, os registros e reformas posteriores, porque Neemias continuou trabalhando para o contexto, né, de Jerusalém ser toda restaurada. E a forma, então, como ele institui pessoas responsáveis, homens que sejam idôneos para que todo esse contexto aí de reconstrução dê certo. Então, eles fazem o registro do povo, eles fazem o registro dos sacerdotes de Jerusalém, a reconsagração do muro, e eles fazem repressão aos abusos em Jerusalém. Ou seja, porque ali, enquanto estava largado, né, a deriva, a gente fala assim, muros quebrados, portas queimadas a fogo, a Bíblia vai dizer assim que os chacais moravam ali nos muros, né? Então, todo esse processo que Neemias faz de reconstrução, e ele entrega, então, toda essa demanda, né, de reformas, tudo pronto nesse livro de Neemias. Eu fiz algumas reflexões para nós, só para concluir, né? É possível ter um auge espiritual e depois decair? Nós vimos, não é, como aconteceu com Israel e também com Judá. Eles chegaram ao clímax, eles eram... O templo era o lugar mais visitado, era o lugar
top, né? E aí eles vão ao fundo do poço, são levados. Isso daí tem a ver muitas vezes com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos num auge espiritual, mas de repente as coisas, as lutas, os sofrimentos acontecem e nós abandonamos Deus, culpamos Deus, nós deixamos Deus de lado. Nós vimos aqui como que a decadência assumiu e tomou conta, né, do povo, e eles entraram numa estagnação moral, nós vimos nesse contexto. Podemos dizer que os muros representam a alma e o templo o nosso espírito? Lembra que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito de Deus? Então, quando a gente estuda os livros de Neemias, de Esdras, e essa reconstrução, essa restauração, nós vemos como é importante cuidar das nossas emoções e também como é importante nós dedicarmos o nosso tempo, o nosso espírito, a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa reconstruir, para que Ele possa restaurar. Deus nos disciplina porque nos ama, não é isso? Eu fiz uma pergunta e eu acredito que todos nós concordamos nisso. E ele amou Israel, mas ele em nenhum momento deixou de disciplinar. E vejam que depois de 70 anos, Judá é reconstruída e então nós começamos um novo processo, certo? Agora então nós vamos começar o nosso livro de hoje, que é o livro de Esther. É um livro fantástico, um livro lindo, né? As crianças amam porque tem aventura, tem romance, tem vilões, tem mocinhos. Esse livro é bem interessante, é bem gostoso de ler. Um livro dos livros mais lindos, né? Ainda tem o nome de uma mulher, certo? O título atribuído à personagem central do livro, Esther. Esther significa estrela, no nome persa, viu? A gente acha, eu vou pôr no meu nome de Esther, porque é um livro bíblico. Lembre que o nome de Esther é um nome persa e que o nome judeu de Esther era Hadassah, tá? Que significa murta. Murta é uma planta, né? Um dos dois livros que leva o nome de uma mulher. O primeiro é Ruth e o segundo, então, Esther. Ruth era gentia que se casou com o rico judeu da linhagem real da promessa, Boaz. E Esther era a judia que se casou com o rico gentio da realeza, o rei Assuero, tá? Então, olha que engraçado, um paradoxo, né? Dois livros de mulheres e cada um com uma situação completamente diferente do outro. O autor é desconhecido. Mordecai, que é o tio de Esther, né, seria um provável autor, e as outras sugestões elas têm a ver com Neemias e Esdras. Embora o estilo que eles escreveram, Esdras, Neemias e Crônicas, porque Esdras é o compilador e o autor de 4 livros, certo? Então, é atribuído a ele, porém o estilo é diferente, por isso alguns questionamentos. Então, o que fica claro, tá? É que o autor conhecia os costumes da corte da Pérsia e tinha talento dramático. O Talmud, que é aquele documento dos judeus, atribui a autoria à grande sinagoga e por isso, né, o provável presidente era Esdras e ele poderia ter colaborado com o livro, então. O que importa para nós é que esse livro é um livro maravilhoso e que ele narra uma situação de luta, de perseguição aos judeus dentro do Império Persa. Vamos olhar então com carinho para esse livro? Olha o cenário histórico do livro. Tem muita história nesse livro, bem interessante para nós. Ele foi escrito aproximadamente 460 anos antes de Cristo e após a morte de Assuero, o Xerxes, que é a mesma pessoa, 465 antes de Cristo. Quando seus relatos foram concluídos nos livros das histórias dos reis, e isso está narrado lá em Esther 10, capítulo 2. Ele foi escrito para encorajar os judeus que eram dispersos no império e aqueles que regressariam em 457 a 444. Então, quem lembra de Xerxes, né? O Xerxes é um personagem conhecido, inclusive existe um filme, né? Ele já tem até uma continuidade, mas o número 1 lá, a história de Xerxes, quando a gente vê o filme 300, ele entra numa guerra com os gregos. Se você tiver um tempo, procure
esse filme e veja. Isso daí vai contar sobre esse episódio que nós vamos relatar agora. Então, o período do tempo envolvido é 483 a 473 antes de Cristo. Em 483, a rainha Vasti foi deposta no terceiro ano de Assuero. O relato na Bíblia vai falar que ela não quis se apresentar ao rei quando eles estavam em festa, bebendo lá, ele e seus como que eu posso dizer assim, seus soldados, o pessoal que estava ali com ele, e ele manda chamar a rainha, tá? E então ela se recusa a se apresentar ao rei. Uma vez eu li um livro judeu que mencionava o seguinte, que a rainha Vasti, provavelmente ela estava leprosa e por isso ela não quis se apresentar ao rei Assuero. Bom, eu não trago isso como fato, trago apenas como uma curiosidade que eu li, né, em um livro desses, um documento que eu li dos judeus, mas, enfim, o que nós sabemos, segundo a Bíblia, é que ela foi deposta porque ela não quis se apresentar e... Então, em 479, 4 anos mais tarde, a rainha Esther foi coroada no 7º ano do rei Assuero, tá? É bem interessante quando a gente lê o livro de Esther, nós vemos ali como era o machismo naquela época, porque o fato dela não querer aparecer, então ele vai pedir algumas informações ao conselheiro, ele diz, você deve depor ela, tirar ela daí, porque... senão todas as mulheres do reino vão fazer a mesma coisa que ela, tá? Então, ali, bem interessante esse capítulo aí, leia lá, você vai gostar. A rainha Esther foi coroada, tá? Foi feito vamos dizer assim, um Miss Universo, né? Um Miss Pérsia ali, foi um concurso praticamente em que todas as virgens, né, do reino tinham direitos e tal, e elas foram então banhadas, cuidadas, arrumadas, colocou-se joias à disposição, e aí então nós vemos que o rei ele escolhe a rainha Esther, a Esther, né, que era a judia, sobrinha do Mordecai, tá? No 7º ano. Em 473, houve o livramento dos judeus no Purim. E é sobre isso que nós gostamos do livro de Esther, né? Que ela tem um contexto ali, uma vilania por parte do primeiro-ministro Amã, né? E ele tenta por todos os lados acabar com Mordecai. Ele odeia o judaísmo, odeia os judeus e nós vamos descobrir por quê. Os acontecimentos descritos nesse livro encaixam-se nos capítulos 6 de Esdras, tá? E 6 e 7. Olha o cenário político para todo esse contexto. O governo persa sobre o reinado de Assuero, nesse tempo o império chegou ao auge do seu poder. Promoveu uma expedição gigantesca contra a Grécia em 480 a.C., tentando realizar o que o seu pai Dario não tinha conseguido. Eles queriam anexar a península da Grécia ao território persa, mas isso não deu certo, tá? O que ele fez? Ele entrou na Grécia, tá? E ele saqueou a Acrópole, botou fogo em Atenas e eles foram derrotados em Salamina. Então ele voltou à Pérsia e essa derrota aconteceu no período entre Esther capítulo 1 e capítulo 2. Então, quando a gente olha esse contexto, provavelmente o rei estava indignado, eles haviam perdido, né, essa guerra, e aí todo esse contexto aí acontece. As capitais, Suzã era uma das 3 capitais mantidas pela Pérsia, e isso é interessante para nós, tá? Para a gente entender que todo esse evento no livro de Esther se dá nessa fortaleza de Suzã, que era a residência, a casa de praia, né, do rei Assuero, tá? As outras eram na Babilônia, a Babilônia na Mesopotâmia e Persépolis na parte sudeste da Pérsia. Suzã era a residência de verão do rei e era localizada mais ou menos a 400 quilômetros da Babilônia. Daniel morou ali no período do reinado do Belsassar. Lembram do Belsassar? Nós estamos chegando nos livros proféticos, então nós vamos explorar essas histórias aí ainda um pouco. Um grande contingente de judeus havia regressado à Palestina.
60 anos antes, quando Zorobabel vai embora, tá? Zorobabel e toda... porque como nós falamos em Crônicas, em Esdras e Neemias, foram 4 turmas, né? Mas ficou muita gente ainda no Império, tá? Ficaram dispersos. Eles eram tratados bem, nós comentamos isso na nossa aula anterior, que eles eram muito bem tratados, eles tinham liberdade de culto, e eles podiam crescer economicamente, e com isso muitas pessoas ficaram nesse ambiente, e é o caso então da família de Esther. Ali eles aprenderam aramaico e economia e sofriam poucas restrições, então o ambiente estava tranquilo e favorável, muitas pessoas ficaram ali, certo? Então, como esse contingente havia ficado, né, nós percebemos aqui que havia ali dentro do ambiente, né, de Suzã, dessa província, o antissemitismo. Nós vamos ver, olha só, que não foi pelos persas que isso aconteceu, mas o antissemitismo que a gente vê. Antissemitismo é quando a gente diz que existe o quê? São pessoas que não aceitam os semitas. Semitas são a descendência de Abraão, tá? Lembram? Quem assistiu às primeiras aulas, nós vimos que o mundo ele foi dividido em 3 grupos, né? E os grupos tinham a ver com a família de Sem, Cão e Jafé. Então, Sem, né? Essa é a descendência de Abraão. Canaã, a gente viu ali o contexto todo, Etiópia, né? E os europeus, que seriam, então, Jafé, certo? Aí, por que aconteceu esse problema no livro de Esther? Aqui nós vemos que não foi persa, mas foi agagita. E quem lembra de falar-se sobre Agag, sobre os agagitas, né? Ou seja, o primeiro-ministro Amã, ele era um descendente de Agag. Agag foi aquele rei que Samuel matou quando Saul, né? Ele vai contra os amalequitas, ele extermina o povo, mas ele deixa o rei e deixa os bois. Tudo por interesse, né? E aí o que acontece? Nesse episódio, Agag é morto por Samuel. E então eles tinham um ódio mortal, né? Dos judeus. E aqui existe um momento em que Amã ele acha uma oportunidade de vingança contra os judeus, certo? E Amã era o primeiro-ministro da Pérsia, ele estava abaixo de Assuero, ele tinha o anel de selar, e isso era muita coisa naquela época, tá? O Império Persa administrava de forma diferente do babilônio. Nós já falamos sobre isso, não é? Que assim como os babilônios eles levavam para sua terra, o Império Persa liberou esse povo para que voltasse para sua terra, para que cultuasse o seu Deus. Tudo isso a ver com a religiosidade, né, do rei Dario e também da Pérsia naquele momento. Então o império tornou-se maior, estendendo desde a Índia até a Europa, veja, cresceram, né? E o primeiro ariano, né, ou seja, o europeu que governou o mundo foi Xerxes, então, Assuero, né? Um ariano, caucásio, passou a governar o mundo. Foi o primeiro império desse tipo e depois os persas eram da estirpe europeia. O aramaico era o idioma oficial, aí a gente compreende por que o hebraico deixou de existir, certo? Porque o hebraico, quando houve os exílios, os judeus eles aderiram à linguagem dos povos aonde eles estavam. E com isso o aramaico foi tomando, né, as proporções e se transformou no idioma oficial, sendo que o hebraico ele ficou restrito apenas ao culto. Então aqueles sacerdotes, aqueles levitas, eles tinham conhecimento do hebraico. O restante então do povo começou a falar outras línguas, primeiro o aramaico, depois o grego na época de Alexandre. Houve mudanças nas antigas fronteiras, novas divisões de satrapias e províncias. Satrapas eram governadores, tá? Com o objetivo de dissolver as alianças antigas e permitir um governo local sob a supervisão da Pérsia, tá? Qual que era o desafio?
Olha lá. As tentativas persas de Dario e Xerxes, né, de invadir a Europa através do ataque à Grécia não deram certo, então tornaram-se um ponto de referência no domínio do mundo. Sua derrota em Salamina, que eu acabei de comentar, né, ele perde e com isso ele volta para Suzã, e é nesse episódio que a gente vê o livro de Esther 1 e 2. Foi infligida pelos gregos, tá? Ele sofreu uma derrota ali e depois que ele fez aquilo que nós comentamos, botou fogo em Atenas e daí mudou os rumos do império. Veja lá o filme 300, você vai ver o que eu estou falando, vai ter uma noção sobre isso. Os gregos jamais esqueceram o que aconteceu com Atenas, tá? Então, mais tarde, Alexandre se vingou, saqueando Persépolis, lembra que eu comentei que era uma das capitais da Pérsia, foi em 331, e essa era a capital persa de Dario e Xerxes, tá? Então existiam 3 capitais, ele ficava só no verão lá em Suzã, e todo o contexto que a gente vê, certo? Muito bem. As cidades da Grécia e do Egeu fortificaram-se durante 150 anos para depois o Alexandre o Grande, tá? Ele reivindicar o Império Persa e tomar posse, né? Nós vemos aí, então, que é um momento bem interessante. Eu mostrei um mapa aí para vocês, mais ou menos nessa época, olha o que o Xerxes conseguiu, né? O que esse Império Persa conseguiu e depois como ele vai terminar o contexto. Qual que é o cenário religioso do livro de Esther? É a religião de Israel, que nós vimos em Esdras e Neemias, a situação dos judeus no período pós-exílio. Nós vemos Esdras lá reconstruindo, falando, ensinando, né? O pequeno progresso espiritual, porque o povo estava estagnado, né? O povo estava indiferente, tendência à cultura de indiferença generalizada. Na outra aula, vocês vão lembrar, nós falamos do zoroastrismo, nós falamos do sincretismo que havia, dos diversos ídolos e de como eles se comportavam. Por isso é interessante a gente olhar, né? Eles estavam curados da idolatria, porém eles estavam indiferentes, né, ao culto. O zoroastrismo era a religião incentivada pelos persas, tá? E o Zoroastro, ele introduziu e converteu o pai do rei Dario, que era o Estáspes. Religião dualista, quando a gente diz dualismo é preto e branco, bem ou mal, essas coisas, tá? Então, eles eram tolerantes com os deuses, beneficentes e verdadeiros, entre aspas aqui, tá? Deuses com D minúsculo, e intolerante com os maldosos e falsos. Foi por esse motivo que o rei Dario dispensa esse povo e manda eles voltar, porque ele acreditava que os judeus, eles eram adoradores de bons espíritos. Vejam o contexto, né? Qual que é o objetivo do livro de Esther? Encorajar os judeus dispersos pela Pérsia, né? Nesse momento Pérsia, depois Grécia, com a história da presença do Senhor e do seu interesse, mesmo que eles não vissem o templo, Deus estava com eles. Então, esse é um dos objetivos. E o segundo, dar explicação à festa do Purim, uma festa especial para os judeus na dispersão. A festa do Purim é aquela festa que vai acontecer quando Esther conseguir, né, reverter o julgamento dos judeus, que acontece através do primeiro-ministro Amã, e então eles fazem esta festa, comemoram até os dias de hoje, ainda leem os livros de Esther nesse período, tá? E olha lá, são sementes do antissemitismo, aparece pela primeira vez no livro de Esther, começa nesse contexto, tá? Bem interessante. Amã é antissemita, ele é herança, descendente de Agagita, descendente do Agag, era o título real dos reis dos Amalequitas. Se você quiser rever, vai lá, olha a nossa aula lá em Samuel, você vai lembrar desse contexto. O lugar de Esther na história, tá?
É um livro muito estimado pelos judeus, lido na festa do Purim. É o livro bíblico que não tem a palavra Deus, mas Deus está operando dentro de todo esse contexto. A gente vê o livramento, vê o jejum que ela faz. É muito bonita a história de Esther. Se você ler, depois compartilhe comigo. Os judeus e a luta dos impérios, então olha aí, eles estão dentro desse contexto Babilônia, Persa, né, um contexto sempre de idolatria, certo? Mas eles continuam firmes, né? A grandeza de Mordecai, que era um judeu simples que se tornou governador em um imenso império. Aí nós falamos também na última aula sobre a influência de alguns judeus, e Mordecai é um deles. O drama de Esther, que tem uma história de Cinderela, né? Para as meninas aí, uma história bem bonitinha, que a gente gosta de contos de fadas, né? Um caso resolvido com insônia. O rei não dorme e ele vai ler as crônicas e lá ele descobre que Mordecai ele fez um bem para ele. Avisou sobre algumas coisas, então Mordecai é elevado, tá? A rivalidade entre Amã e Mordecai. Amã é descendente de Agag, odeia Mordecai, porque ele é judeu, e todas as vezes que Amã passava, lembrem-se disso, ele era o segundo no reino, então as pessoas se ajoelhavam a ele, mas Mordecai não aceitava fazer isso, e por isso o ódio, né, um dos motivos de Amã odiar Mordecai está nisso, ele dizia que ele só se prostrava, né, a Jeová, certo? Ele era agagita, Mordecai era judeu, então olha aí, você vê toda essa rivalidade. Qual é a cristologia no livro de Esther? Cristo faz parte da raça judia. Não há Amã, Herodes ou Hitler, e aqui nós trazemos todo esse contexto, porque nós vemos lá, né, no primeiro momento ali, quando no Egito o faraó manda matar todos os meninos para impedir que viesse alguém, né, importante. Depois a gente vê Amã tentando destruir os judeus, depois Herodes matando os meninos, Hitler matando os judeus, que possa destruir a semente de Abraão. José e Moisés no Egito, olha lá, Mordecai na Pérsia, Jesus na Galileia. O esboço de Esther, o tema, a contínua solicitude do Senhor por Israel, mesmo na dispersão, não é porque eu estou fora da igreja, vamos dizer assim, que Deus esqueceu de mim. Entenderam? É uma coisa cultual. Eu com Deus, uma relacional, né? O grande período de extermínio dos judeus, de 1 a 5, então a gente vê a deposição da rainha Vasti, a decisão pela rainha Esther, a perversidade do primeiro-ministro Amã. Eu digo para você, ouça o que eu estou mencionando aqui, mas volte e leia o livro de Esther, você vai se apaixonar. Ele é lindo, tá? Grande livramento e projeção dos judeus, do capítulo 6 ao 10, a honra tardia a Mordecai, porque Mordecai favorece, ele conta para os espias ali que alguém estava tentando trair o rei, e isso é registrado no livro de Crônicas. Aí um dia lá o rei perde o sono, vai ler, e daí ele quer honrar Mordecai. É muito engraçado a forma como o rei honra Mordecai, vocês devem ler, eu não vou contar aqui porque você vai perder o suspense, tá? O enforcamento de Amã enforcado na forca que ele fez para Mordecai, isso também é outra coisa, assim como a gente vê a atuação de Deus aí nesse contexto. Maior respeito pelos judeus e a proteção de Mordecai ao povo judeu, tá? Então, nós encerramos a nossa aula com esse contexto. Meu conselho, leia o livro de Esther. E para finalizar, eu gostaria de lembrar a você um texto de Esther que está no capítulo 4, em que Mordecai, ele conversa com Esther e diz, olha, quem sabe, se para tal tempo como esse viesse esse reino, aí ele faz ali, dá uma bronca em Esther, né, porque é sério a situação dos judeus, aí ele diz assim, porque se você se calar, socorro virá da parte de Deus para nós, mas você vai perecer. Então, assim, o que eu quero trazer para nós? Quero trazer para nós, para encerrar, para a gente refletir, apenas esse texto que diz assim, quem sabe, se para este tempo, se para agora, você veio a esse reino, você veio a essa família, você veio a essa escola, você veio a esse trabalho, você veio a esse ambiente em que você está. Deus conta comigo e com você.
Assim como ele contou com Esther. Esther foi importante, Mordecai foram importantes, com isso o povo foi poupado. E da mesma forma nós, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, nós estamos aonde estamos porque Deus nos colocou ali. Então, quem sabe, se para o hoje, para o agora, para esse momento, você está aonde você está e o que você pode fazer. Fica essa reflexão para a nossa quarta aula, certo? Assim nós finalizamos os livros históricos e na próxima aula nós vamos dar início, então, aos livros poéticos. Nós vamos começar com o livro de Jó. Eu aguardo vocês, tá? E esperem, porque eu já vou, o pastor Juliano está me ajudando, a gente vai colocar os forms e aí você já pode responder. Uma outra coisa sobre isso, se você quer participar respondendo os forms, por favor, entre em contato comigo para a gente incluir você no grupo do Antigo Testamento, porque provavelmente será por lá que nós vamos publicar o forms para que seja respondido. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.